Conexão agora com o arquiteto e urbanista Rony Costa Martins, excepcionalmente hoje vindo numa segunda-feira, já que na quarta-feira ele teria compromisso e não pode participar do nosso programa. Rony, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Olá, Beto, bom dia aos nossos ouvintes e espectadores, uma alegria estar contigo no início da semana. É isso aí. Bom, o tema não poderia ser outro, visto a indignação a respeito de enfermeiras que foram demitidas da Secretaria da Saúde, uma demissão previsível, segundo o seu relato, mas algo que te chamou a atenção. O que foi, Rony? Beto, eu estou consternado, dormi mal esses últimos dias, por conta de um nível de insensibilidade que se abateu sobre todos nós, sociedade limeirense. Eu digo sempre, Beto, que o poder público ele é o mediador entre a sociedade e as realizações que desejamos fazer, não é? Portanto, quando o poder público erra, quem erra é, em último grau, a sociedade. Porque o poder público nada mais é do que o representante da sociedade. Por isso eu digo que este erro que eu constatei e que me dói muito, ele é nosso, ele é de todos nós. Mas eu ainda tenho esperança de que é possível revertermos, ou pelo menos mitigar os impactos disso. Eu explico. Eu estava no Parque da Cidade numa manhã de lazer com meu filho, e ao meu lado, duas mães, uma enfermeira e outra fisioterapeuta, estavam também, enquanto cuidavam de seus filhos brincando no playground, elas conversavam entre si. Eu não estava convidado para a conversa, mas inevitavelmente tive que escutá-las. E elas falavam do modo com que foram demitidas da URC. O URC é a unidade de referência do coronavírus aqui em Limeira, uma estrutura que foi montada especialmente para atender, para cuidar das pessoas acometidas pelo coronavírus, as pessoas com Covid. Ocorre que essa estrutura foi montada com cerca de 50 profissionais aproximadamente, Beto. E era uma estrutura, sabemos todos, provisória. Os profissionais que lá foram contratados foram contratados por meio de contratos temporários. Portanto, todos sabíamos, inclusive os próprios profissionais, que tão logo a pandemia fosse controlada, estes profissionais seriam demitidos. Todos nós sabíamos disso, inclusive os próprios profissionais. Entretanto, Beto, a demissão dos funcionários causou grande trauma, pelo menos nestas duas mulheres com as quais eu pude em seguida conversar. Eu não me contive e entrei na conversa, pedi licença para me aproximar delas e tive que escutá-las e perguntar o que havia ocorrido. E elas me disseram que a maioria dos profissionais, se não todos, foram demitidos de forma desumana. Foram convidados a sair do sistema de saúde pela porta de trás, como serviçais desonrosos. E isso, Beto, causou trauma nestas mulheres. Uma delas, inclusive, relatou que ficou 3 dias chorando após a demissão desumana, a demissão insensível. E isso me causou uma profunda revolta, Beto, por uma razão. Quando soldados de guerra vão para uma batalha para defender os interesses de sua nação, aqueles que retornam vivos são condecorados pelo presidente, pelo governador, pelo governo, são convidados para uma sessão solene, os familiares participam, e estes combatentes que lutaram pelo bem comum são laureados com medalhas de metal incorruptível, cuja medalha será uma lembrança eterna, que este soldado poderá mostrar para os filhos, para os netos, dizendo: olha, o vovô lutou nesta guerra. E isto é um sinal de reconhecimento da sociedade para com estes arautos que defenderam o interesse de determinada nação e de determinado país. Beto, é exatamente este o contexto, sem tirar nem pôr. A única diferença é que estas pessoas lutaram a guerra contra um vírus. Estão ainda lutando, não é? Uma guerra contra o coronavírus, contra esta doença, lutando, correndo risco, Beto. Muitos profissionais em Limeira da saúde morreram nas trincheiras de batalha. E essas pessoas, Beto, não poderiam ter sido demitidas sem antes, Beto,
o poder público ter realizado uma sessão solene, uma solenidade de entrega de diplomas, de medalhas, de gratidão, de sinal inequívoco de gratidão da cidade de Limeira para com estas pessoas que colocaram as suas vidas em risco, que colocaram as vidas dos seus familiares em risco, para defender a cidade, para defender os moradores daqui. E o que nós vimos, Beto, foi exatamente o contrário, infelizmente. Depois eu fiquei sabendo, Beto, que a primeira-dama chegou até aí fazer um café da manhã com os funcionários. Beto, isto não basta. A cidade tem que se mobilizar e agradecer, e entregar um diploma, um certificado, um diploma em placa de bronze, para que esta pessoa coloque na parede de sua casa, e para que todos lembrem para a posteridade: estes homens e mulheres foram lutadores em defesa do bem-estar da cidade de Limeira, Beto. E eu fiquei consternado ao saber que duas profissionais sofreram, choraram, após terem sido demitidas de forma desumana e insensível da URC. E eu não consigo conviver com este signo de ingratidão que a cidade de Limeira impôs a estes profissionais. Não consigo. O desabafo é absolutamente pertinente, Ronei. Isso não faz parte também de uma característica infeliz do povo brasileiro? Não é somente ligado à ingratidão, mas o brasileiro se esquece muito rapidamente de tudo. Por exemplo, recolocando no poder corruptos, recolocando no poder pessoas que tiveram passagens desonrosas pelo poder judiciário, inclusive. Essa falta de memória do brasileiro é assustadora, né, Ronei? Exatamente, Beto. É a falta de memória e a ingratidão. Eu estava lembrando recentemente do fenômeno da Guerra do Paraguai, Beto. Para lutar na Guerra do Paraguai, na qual o Brasil foi algoz contra o Paraguai, na Tríplice Aliança, não é? Com Uruguai e Argentina, se não me engano, o Brasil arregimentou soldados recém-abolidos e alguns escravos para lutar na Guerra do Paraguai. E no retorno, estes soldados arregimentados entre os civis, eles deveriam ser laureados e reconhecidos e não foram. O Brasil tem dívidas históricas de ingratidão para com o seu povo, que não é de hoje. E eu vejo que neste evento da luta contra a Covid, isto tem se repetido, Beto, mas nós, sociedade, limeirenses, não podemos tolerar esta ingratidão. Eu disse no meu texto, inclusive, que eu desejo que os três poderes do município, executivo, legislativo e judiciário, muito embora o judiciário não seja um poder local, não é? É um poder estadual, mas ele está sediado em Limeira, a comarca está sediada em Limeira. Eu imagino que os três poderes e todas as autoridades eclesiásticas, civis e militares precisam ter uma única voz de gratidão para com estes milhares de profissionais, desde a faxineira que limpa o chão do hospital, desde a copeira que faz a refeição, até o coordenador da unidade, até o médico coordenador de todas as unidades hospitalares, todos eles, sem isentar, sem esquecer do profissional da saúde mais simples e aparentemente menos importante, mas certamente o mais importante. Todos esses precisam ser, Beto, reconhecidos e laureados com medalhas e diplomas, para que estas láureas fiquem para a posteridade como sinal inequívoco de gratidão do povo de Limeira para com estas pessoas que colocaram suas vidas em risco para nos defender. Bom, sem dúvida, vamos emprestar esse tema no nosso debate farol da próxima quarta-feira. Gostaria que ao final do nosso bate-papo você deixasse aí uma pergunta, uma reflexão para que eu, o Cláudio Bontorin e também o Felipe Voit, claro, também com a presença de um convidado, para que nós debatêssemos no nosso próximo programa, meu caro Ronei. Meu desejo, Beto, é que nós, enquanto sociedade, reparemos este erro e façamos previsões, porque a Covid ainda não foi embora.
Portanto, nós ainda temos um grande contingente de soldados nesta batalha, não é? Alocados nos hospitais, hoje separados, isolados por conta da desativação da estrutura da URC. Então, Beto, a minha questão para o debate que ocorrerá na quarta-feira é o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer em 2 movimentos. O primeiro, nós próprios agirmos como sinal de gratidão e, em segundo movimento, pressionar o poder público, Câmara Municipal, Executivo e até o Judiciário e todos os setores da sociedade limeirense, todos que são representativos, para que nós possamos destinar a nossa mais profunda gratidão a estes homens e mulheres que se dedicaram para nos defender. Esta é a questão, Beto, é isso que nós urgentemente precisamos fazer. Muito obrigado, Ronei. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado pela contribuição, pelo desabafo inteligente, como sempre. Um grande abraço. Obrigado, Beto. Fica bem. Bom dia para todos. Um abraço. Muito bem.